Magical Girls, também conhecido como Mahou Shoujo, o subgênero das garotas mágicas fez muito sucesso mundo afora pela sua fácil identificação e fascínio do público pelo tema de magia, que muitas das vezes envolve transformações mágicas belíssimas e uma vida dupla que, em alguns casos, precisa ser mantidas em segredo. Esse é um gênero que eu falo muito aqui no canal, principalmente por conta de suas adaptações feitas pelo Ocidente. Alguns nomes famosos nesses gêneros criados no Japão são a Madoka Mágica, Sakura Card Captor e, obviamente, a Sailor Moon. Mas ele não se prendeu somente ao Japão, o gênero foi tão bem abraçado pela Europa e dos Estados Unidos, dois polos das animações que são responsáveis por nomes como Witch, Clube das Winx, Três Espiãs Demais, Lolly Rock, Miraculous Ladybug, My Little Pony, As Meninas Superpoderosas e Steven Universe Star vs a Força do Mal, sendo que a maioria desses desenhos eu já fiz algum vídeo sobre aqui no canal. Então, tomado pela curiosidade, eu me vi pensando, qual seria o desenho que originou o gênero das garotas mágicas? E eu encontrei três candidatas para esse título. Lançado em julho de 1966 por Mitsuteru Yokoyama, Celia a Bruxinha ou Soma Hotsukai Seiri foi o primeiro anime do gênero Garotas Mágicas da história. Inspirado em Bewitch, um sitcom daquela mesma época, na história do anime acompanhamos Sally, a princesa bruxa do reino mágico que sonha em visitar o mundo mortal para poder fazer amizades da sua idade. Até que de repente, em um dia, ela consegue se teletransportar para a Terra e no processo ela tem que utilizar os seus poderes para defender a si mesma e outros dois estudantes que estavam sendo ameaçados por um casal de assaltantes. Apesar de que originalmente o seu material só possuía um volume, naquela época era bem comum que obras desse tipo, os mangás e light novels, fossem feitas diretamente para virar animações. Já a Sally a Bruxinha conseguiu ganhar dois animes distintos, sendo o primeiro feito em 1966, contendo 109 episódios em preto e branco, que posteriormente foram coloridos, lançados pela Toei Animation, e o segundo anime, que foi lançado em 1989, com 88 episódios, que também foi produzido pela Toei. Além de que, Sally a Bruxinha também teve um filme que foi lançado em 1990, porém com apenas 27 minutos, e que também tinha o mesmo nome que o anime. No entanto, apesar de ser o primeiro anime do gênero feito, não significa que foi o primeiro mangá do gênero lançado, já que em julho de 1962, ou seja, 4 anos antes, criado por Fujio Akatsuka, era lançado O Segredo de Ako-chan, Himitsu no Ako-chan, que foi a pioneira do gênero Garotas Mágicas, onde a protagonista Ako-chan é uma menina energética estudante da escola primária e que possui afinidade com espelhos. Certo dia, o seu espelho favorito que ela ganhou de sua mãe, e em algumas outras versões ela ganha do seu pai, ele acaba quebrando, mas ao invés de jogá-lo fora, ela decide fazer um enterro no seu quintal. Vai entender o que passou pela cabeça daquela menina. O que importa é que, comovida pelo tratamento que ela tinha com o espelho, ela é chamada em seus sonhos por um espírito que dá a ela o dom de um espelho mágico, o que permite com que ela se transforme em qualquer coisa que ela deseje. E como eu citei anteriormente, essa obra também teve poucos volumes, sendo no total de 3, publicados até setembro de 1965, e também teve mais de uma versão em anime, sendo a primeira lançada em 1969, também pela Toei Animations, 4 anos após o anime da Sari a Bruxinha, mas contendo 94 episódios. Já em 1988, ele foi refeito, agora possuindo 61 episódios, e mais tarde, em 1998, ele ganhou a sua última versão com 44 episódios. Em março de 1989, a obra ganha o seu primeiro filme de mesmo nome, Himitsu no Ako-chan, e 4 meses depois, em julho de 1989, veio o seu segundo filme, Himitsu no Ako-chan, Umida Obakeda Natsumatsui, que significa O Segredo da Ako-chan é o mar, é um fantasma, festival de verão, que posteriormente ambos foram adaptados em um único filme live action que foi lançado em 2012. Apesar de serem propostas diferentes em mídias diferentes do mesmo gênero, ambos são de fato citados como pioneiros do que hoje é conhecido como Mahou Shoujo. Obviamente que houve algumas tretinhas por parte dos fãs para decidir quem seria o pioneiro do gênero, quem veio primeiro ou
qual mídia tem mais relevância na hora de se escolher, mas graças a Deus, eu acho que não chegou no nível de Witch com o Clube das Winx, que quase teve que ser resolvido nos tribunais italianos. E caso você não tenha visto o vídeo em que eu explico sobre esse ocorrido, vai estar aparecendo nos cards acima para que você assista assim que esse acabar. Essas duas séries juntas podem de fato serem consideradas como pioneiras do gênero, independente do que as pessoas digam. Mas minha pesquisa não para por aqui, já que eu de fato consegui encontrar um antepassado mais antigo que é um grande concorrente a esse título. O que, apesar de não possuir a presença de magia, a série de mangás Princess Knight, lançada em janeiro de 1953, é considerado por muitos como o protótipo do gênero garotas mágicas, uma vez que expõe o apelo de garotas que se transformam para fazer coisas que normalmente elas não podem realizar. Ribbon no Kishi, também conhecido como a Princesa e o Cavaleiro, ou Princess Knight, foi criada e ilustrada pelo lendário Osamu Tezuka, o que, caso você não conheça, o que é bem improvável, ele é somente o pai do mangá e como vocês o conhecem hoje. Esse mangá tem 3 versões diferentes que foram lançados de 1954 a 1966 e o seu anime foi exibido de 1967 a 1968, contendo 52 episódios, além de short filme contendo 8 minutos que foi lançado em 1999. E resumindo de forma bem simplificada, antes de nascerem as crianças recebem um coração, sendo o dos meninos da cor azul e o das meninas da cor rosa. Mas como uma espécie de travessura, um anjo chamado Shin faz uma menina engolir um coração azul, fazendo com que ela nascesse com 2 corações. Deus então obrigou aquele anjo a descer à terra para recuperar o coração do menino que ele colocou nela, e ele só foi permitido retornar após a finalização dessa confusão. No entanto, no reino da Terra de Prata, aonde a protagonista nasceu, os seus governantes só podem ser homens, o que fez com que, assim que ela nascesse, ela fosse anunciada erroneamente como um menino, por conta desse coração extra que ela recebeu. Mesmo assim, os seus pais, o rei e a rainha da Terra de Prata, planejavam continuar com essa farsa, já que eles não queriam permitir que o Duque Duralumínio e o seu filho, o Príncipe Plástico, assumissem o trono. Então, concluindo, o gênero das garotas mágicas surgiu com o propósito de dar vida às meninas que desejavam fazer coisas que normalmente não lhe eram permitido, e que por isso, na maioria das vezes, nos animes essas garotas eram retratadas como princesas, já que muitas eram tratadas como manequins vivos em vitrines que eram intocáveis por conta de sua fragilidade, e que quase não fazia nada com medo de quebrar. E esse momento de transformação em que temos nos animes seria de alguma forma uma metáfora para algo que realmente aconteceu na vida real, onde para mulheres ocuparem determinados espaços elas tinham que se disfarçar e até fingir serem homens para que só depois que elas alcançassem determinados cargos de poder elas poderem de fato assumir quem elas eram, mostrando que sim, elas eram capazes independente do que a sociedade machista da sua época dizia e estigmatizava sobre elas. A ideia original foi idealizada pelo Osamu Tezuka, que por não conter magia explícita, um gênero naquela época, ele foi considerado apenas um shoujo de bastante sucesso e renome e que acabou facilitando o espaço para essas 2 outras obras que nós amamos tanto. Mas o que você acha sobre isso? Você acha que eu errei em algum ponto? Acha que eu viajei demais na batatinha? Me responde nos comentários o que você pensa sobre. Também não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito. Tá aparecendo 2 outros vídeos aqui na tela. Eu fico por aqui e eu fui.